Como que você lida com a palavra sorte? Você olhando hoje, sabe, chegou, vamos falar que é o topo da cadeia alimentar dentro do ecossistema empresarial. Como que você lida com essa palavra hoje, você olhando para trás? Cada momento, cada ponto de inflexão, uma licença poética que é o nome do teu livro. Como que você lida com essa palavra sorte? Honestamente. Vamos lá. Preto no branco. A sorte. Minha definição de sorte é um coeficiente estatístico. Sorte é uma estatística. Então, por exemplo, essa tampinha aqui, ela pode cair assim, como se fosse cara e coroa, né? Uhum. Você joga uma moeda para cima, vai dar cara ou coroa. A estatística diz que é 50% de possibilidade de ser cara, 50% de possibilidade de ser coroa. Uhum. É uma questão de estatística. Então, se eu jogar, qual é a minha influência sobre a moeda na hora dela cair aqui? E se ela vai cair cara ou coroa? Eu escolhi coroa. Tem uns 50% de possibilidade. Você joga a moeda para cima. O que eu posso fazer para cair coroa? Eu posso fazer existe algo que eu possa fazer? O poder da mente, assim? Concreto não, no máximo torcer. No máximo. E torcer tem algum tipo de efeito? Nada. Nada. Já torceu pro teu time, ele perdeu? Já. Eu também já torci pro meu time, ele perdeu. É que o nosso não perde tanto, mas... O seu perde mais. Não, o meu ganha bastante. Não, mas né? o O seu meu vem ganhou o perdendo Mundial, mais. sabia que o meu ganhou o Mundial? Ah, vai te cantar. Mas aí o que acontece? Apelou. Super trunfo aqui, né, cara? Mas o que acontece? Eu não tenho nem nada eu posso fazer para que essa moeda caia em coroa. Eu não posso fazer nada. Nada, nada. Não tem nada, absolutamente nada no setor C. Isso é sorte. Uhum. Agora, vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais são? Economia, o Economia. dólar. Economia. Você já vendeu com economia boa? Já. Já vendeu com economia ruim? Muito. Então, economia influencia realmente? Ó, eu abri empresa, eu comecei a vender, a inflação era 86% ao mês. Ali naquela época ali, década de 90. Hoje a inflação está 1% ao mês, que é altíssima. E a gente vê as coisas aumentando, 1%. Eu vendi, era 86% ao mês. As coisas mudavam de preço 2 vezes por dia. Então o cara ganhava um salário, ele ia correndo no supermercado, enchia de comida, porque depois ele não tinha, aquele dinheiro que ele tinha não dava mais para comprar comida. Então naquele dia dava. Era outra, foi nesse cenário que e a gente vendia. Mas você está falando o quê, Flávio? Que a economia não influencia? Não é isso que eu estou falando. Ela influencia. Mas ela não determina. Uhum. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. E tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra. Tem. Então, o que acontece? Influencia, mas não determina. O ponto é o seguinte. Quais são os fatores realmente que não dependem de mim? Abrir uma empresa que não depende de mim. Eu, por exemplo, tenho um problema de saúde sério, ter que ser internado no hospital. Eu controlo isso? Não. Não. Pô, então, já estamos falando de fatores que realmente existem. Então, eles existem realmente. Uhum. Então, eu preciso ter saúde, não preciso ter saúde. Uhum. Porque essa história da saúde, às vezes a gente é jovem, garotão aí de 20 anos, não, saúde de ferro. Não tem, cara. Você tem um problema, você vai ficar internado, até morre. Uhum. Então, fator saúde é um fator que não depende de você. O que mais outros fatores? Outro fator que não depende de você. Colaborador, depende de você. O que não depende de mim, um colaborador? Se influencia, não determina. O quê? A permanência dele. Sim, tudo bem, mas eu coloco outro no lugar dele. É verdade. O resumo é, o teu sucesso depende de você. O ponto é o seguinte, se eu tiver saúde, que é o fator que eu entendo que eu posso até ter algum controle, mas eu não tenho absoluto controle sobre a minha saúde, ou sobre esse fator, é um fator externo que tem influência, que pode me parar, que pode me travar,
Se eu tenho outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender, olha a venda aí de novo. Não foi por azar que ele quebrou. Ele não sabe vender. Ele não tem processo de venda, ele não sabe prospectar, ele não sabe fazer. Não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso. Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Ele não... Como é que eu me divulgo? Como é que eu capto clientes? Percebe? Então, o que acontece? É o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how, se eu sei vender, se eu sei reter clientes, se eu sei administrar, se eu sei gerir o meu negócio, se eu aprendi isso, o fator sorte é muito pequeno. O fator aleatório é muito pequeno. Não é como jogar uma moeda. Ah, vou abrir uma empresa. Cara ou coroa? Ih, deu certo. Me dei bem. Ih, deu errado. Não é assim que funciona. Então, até mesmo quando você tem know-how e vai fazer um negócio numa empresa, você não vai acertar todas as suas decisões. Mas você, com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Eu vou te dar um exemplo. Você jogou roleta no cassino? Já. Para quem não está acostumado com roleta no cassino, você pode apostar tudo no preto ou pode apostar tudo no vermelho. Essa é uma das apostas que pode acontecer. São 36 números, cada número tem uma cor. Isso, preto e vermelho. Mas se você faz uma aposta, vou apostar no preto. Alguém pensa assim, cara, é 50% de chance. Vou botar $100 no preto. Se cair, tem metade dos negocinhos são pretos e metade são vermelhos. Se cair no preto, você dobra. Você ganha $100. Você recupera os teus 100 e ganha mais 100. Delícia quando dá o zero, né? Lá no Então, o verdinho. Então, aí o cara pensa assim, um espertão. Tive uma ideia. Minha ideia é a seguinte. Quem nunca teve essa ideia na roleta, hein? Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia na roleta? Vou botar $100 no preto. Se eu perder, eu boto 200. Se eu perder, eu boto 400. Se eu perder, eu boto 800. Se eu perder, eu boto... Uma hora eu vou ganhar. Porque é 50%. E quando eu ganhar, eu recupero tudo e ganho 100. E começo tudo de novo. Quem nunca foi o gênio que teve essa ideia? Só que estatisticamente, matematicamente, a tua chance de ganhar não é de 50%. É de 49, 8, alguma coisa. Por quê? Porque tem um zero. Significa... Vai dar o zero. Uma hora vai dar o zero e Aí todo mundo perdeu. tudo. E aí a casa, estatisticamente, a casa sempre ganha. Estatística é assim, a matemática funciona dessa forma. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio, pela experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a gente vai errar menos. Então, você vai tomando as decisões. Então, sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento, quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. Muito E se bom, você João. tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai faturar. A estatística está do teu lado, a sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte ela não é um sorteio aleatório que não depende de mim. A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar, para que a estatística esteja a meu favor. E aí, no médio prazo, eu vou sempre vencer.